Boa noite, Pedrosa. Se o Supremo Tribunal Federal julgar o tema 1209 a favor do INSS, os vigilantes só poderão se aposentar com 86 pontos no projeto de lei complementar 285? Muito obrigado pelas informações. Sérgio Ricardo de São Vicente, São Paulo. Sérgio Ricardo, é o seguinte, essa demora do tema 1209 causa uma aflição nos vigilantes. Causa uma aflição, porque, cara, vai que o tema 1209 é julgado improcedente pelo Supremo Tribunal Federal. E aí o que acontece? Né? É isso que você está perguntando, né? A favor do INSS. O que acontece? Aí vai ser a desgraça, Sérgio. Aí vai ser a desgraça, vai ser o inferno na Terra. Por quê? Porque o projeto de lei complementar 255 está reconhecendo a atividade da vigilância como especial. Só que ele está considerando depois da data da reforma, que seria 13/11/2019. E aí você imaginar que o Supremo vai julgar contra, quase que não bate na nossa cabeça, porque seria uma incongruência, seria uma injustiça, seria assim um desarranjo, seria um terremoto, seria um meteoro caindo na Terra, seria uma desgraça, porque não tem como, né? O projeto de lei complementar reconhecer a especial do vigilante e aí o vigilante começar uma história nova, porque iria começar a partir de 13, a partir da promulgação do projeto de lei complementar 245, é onde seria reconhecido. E ele poderia até retroagir a data de 13/11/2019. Mas você imaginar que só depois de 13/11/2019 e toda essa galera antes da reforma, aonde que ficaria? Né? Então a gente não consegue imaginar. Mas o vigilante, nesse caso, se não for reconhecido o tema 1209, vai sofrer um prejuízo muito grande. E é possível, a pergunta, é possível o Supremo julgar contra o tema 1209? Não reconhecer a periculosidade como fator de risco para o vigilante com as regras antes da reforma? Eu diria sinceramente que não. Sinceramente não. Seria assim, um absurdo muito grande. Presta muita atenção. O que o Supremo Tribunal Federal, né? Deixa eu até fazer esse desenho aqui que eu gosto de fazer, eu gosto de colocar no quadro as coisas, né? Eu sou meio professor, né? O pessoal me chama mais de professor do que advogado. É porque eu gosto de escrever no quadro. Vai lá, olha bem, olha bem. É preciso a gente imaginar que a brincadeira, a história toda começou, né? Começou depois de 28, né, de abril de 95. Lá, 28 de abril de 95, foi quando o INSS começou a negar. Foi quando houve alteração da Lei 9.032. Foi quando começou a valer isso aqui. E o que acontece? O INSS começou a negar. O INSS começou aqui a negar. O INSS ele vai negar as aposentadorias especiais com base na periculosidade. Então o INSS não aceita a periculosidade. Ó, isso aqui já é de longe, hein? Vamos colocar aqui a periculosidade. Que eu vou colocar aqui os vigilantes, os eletricitários, os vigias, os frentistas e os demais trabalhadores que têm periculosidade, o INSS nega. Mas a pergunta é o seguinte, o INSS nega com base no quê? O INSS nega com base nas instruções normativas. Na legislação, há a previsão de risco porque periculosidade é risco à integridade física, e à vida, que é o caso da periculosidade. E o que acontece? Os vigilantes começaram a entrar na justiça. Entrar na justiça e perdia. Por quê? A justiça, ela não considerava atividade como especial. Não considerava como especial.
Aí, de tanto entrar na justiça, começou a considerar desde que tivesse arma, né? Tem arma, então ele vai considerar, tá? Tinha arma, o vigilante usava arma, então ele considerava. Deixa eu trocar aqui que esse aqui tá ruim, né? Se o vigilante usava arma no posto de serviço, ele considerava como especial. Então já mudou, né? Já mudou. E esse tema aqui foi que virou o tema 1031. O tema 1031, né? 1031 que foi lá no STJ. E o que o STJ fez? O STJ, ele, no julgamento lá que teve no STJ, o STJ julgou favorável, dizendo o seguinte, e olha bem, o STJ julgou no efeito repetitivo, o tema 1031, o tema 1031. E o que o STJ diz? Que é possível reconhecer a periculosidade para efeitos de aposentadoria especial com arma ou sem arma. Com arma, independente do uso de arma, com arma ou sem arma. Por quê? Porque a função do vigilante é impedir e inibir a ação criminosa independente de usar arma de fogo ou não. O vigilante está lá no controle da portaria, ele está expondo a riscos à sua integridade física e à vida, independente de ele usar arma ou não. A função do vigilante, independente de uso de arma ou não, é impedir a ação criminosa. Se acontecer uma ação criminosa lá, o vigilante vai ter que agir, independente dele ter arma de fogo ou não, se o posto é armado ou não. Muito bem, então isso o STJ definiu, O STJ definiu essa parada aqui, tá? Agora vem o seguinte, o STJ, nos embargos de declaração, ele falou que esse reconhecimento, ele valia antes da reforma da Previdência e depois da reforma da Previdência. E aqui foi que cagou, aqui foi que deu o negócio, porque se ele não tivesse dito depois, já tinha batido o martelo lá no STJ e não tinha ido para o Supremo. Mas como ele falou depois, então agora o Supremo, vai ter que se manifestar no tema 1209, aí o tema 1031 virou o tema 1209 no Supremo, tema 1209. E o que o Supremo vai falar? O que o Supremo vai falar? O Supremo não vai mais entrar no debate se a periculosidade com arma ou sem arma, se existe periculosidade na atividade da vigilância. Isso o STJ já definiu. Então, já sabe-se que é perigoso, já sabe que existe risco, já sabe que o vigilante com arma ou sem arma ele está exposto a risco à integridade física e à vida. Isso não tem dúvida. Então, o objeto do Supremo Tribunal Federal, no tema 1209, é dizer se essa decisão do STJ, se o tema 1031 vale para antes ou depois, antes da reforma. E eu não tenho dúvida nenhuma em dizer que sim. Por quê? Porque a Constituição Federal, ela previa dois tipos de aposentadoria. A primeira, por riscos à integridade física e à vida, que é a periculosidade. E a outra forma era exposição, riscos à saúde, que é a insalubridade, tá? Então, havia a insalubridade e a periculosidade. A Constituição é bem clara em dizer que não pode haver diferença de aposentadoria, com exceção daqueles trabalhadores expostos a riscos à integridade física e à vida, que é a periculosidade, e aqueles expostos a agentes nocivos, químico, físico e biológico com riscos à saúde. Então, isso está na Constituição. E aí, o Supremo vai dizer se é possível reconhecer a periculosidade como efeito de aposentadoria especial, para efeitos de aposentadoria especial do vigilante, com as regras antes da reforma. E vai dizer sim, é possível. Agora, a segunda pergunta, e com as regras depois da reforma? Aí vai dizer não. Vai dizer não. Não. Com as regras depois da reforma, não. E por que ele vai dizer não? Porque foi alterada a Constituição na reforma da Previdência. Eles retiraram fora
a questão do risco à integridade física e à vida e deixaram só o risco à saúde, que é a insalubridade. Compreendeu? Então, Sérgio, não há risco nenhum do tema 1209 ser julgado improcedente no Supremo Tribunal Federal. Pode ser que o Nunes Marques, que é o relator, invente uma coisa lá que é muito difícil ele inventar, mas vamos imaginar que ele dê uma de louco lá e ele invente, ele julgue, ele interprete de forma diferente e diga não tem como. Mas aí tem os outros ministros que a gente imagina que tenham razoabilidade. Razoabilidade, mas olha, uma razoabilidade assim de entender isso e isso está entendido. Isso é entendido, isso não tem como acontecer, porque é bastante claro. Tá? Agora, depois da reforma da Previdência, é possível reconhecer? Não. Por quê? Porque não existe na Constituição a periculosidade. Hoje não existe na Constituição a periculosidade. Mas isso vai causar algum problema? Isso vai causar algum prejuízo aos vigilantes? Não. Por que não? Porque tem o projeto de lei complementar, o projeto de lei complementar 245, que está reconhecendo o projeto de lei complementar 255, está reconhecendo a atividade da vigilância como especial. Está reconhecendo a vigilância, os eletricitários, os guardas municipais e os aeroviários, que entraram agora por último, fizeram pressão, foram lá e o senador Espírito de Filho, ele reconheceu, botou os caras para dentro lá. O senador Espírito de Filho é o seguinte, ele sofreu uma pressãozinha, hoje um vigilante me deu uma ideia boa. Eu estava conversando com o vigilante me deu uma ideia boa. Pedrosa, vamos fazer um movimento em Santa Catarina. Vamos fazer um movimento em Santa Catarina, por quê? O senador Espiridião, ele precisa de votos aonde? Em Santa Catarina. Ele só tem mais 4 anos como senador. Ele vai vir para governador, ele vai disputar de novo o Senado. Provavelmente ele vai vir para governador. E aí ele vai precisar de voto. E aqui em Santa Catarina diz que tem 21 mil vigilantes. Tu já pensou 21 mil vigilantes vezes 4? Que aí tem a esposa, tem o pai, tem o irmão, tem isso, tem aquilo, tem o filho. Então, você contar 20 vezes 4, já tem 80 mil votos. Cara, 80 mil votos é bastante, tem muita influência. E aí, ele precisa de votos, ele precisa ficar bonito na parada. Então, um pouco ele pode alterar. Mas não tem só os vigilantes, tem os mineiros. E também não tem só os mineiros. Também tem os outros trabalhadores, os eletricitários que estão também com a questão da periculosidade. Existem os outros trabalhadores que não estão contemplados, que são os casos dos frentistas de posto de combustível, né? De quem mais que trabalha exposto aqui, os trabalhadores da indústria, os trabalhadores dos frigoríficos, da indústria da alimentação, os trabalhadores dos frigoríficos, ou seja, tem muitas outras categorias os motoristas que estão expostos à periculosidade e que não estão contemplados no projeto de lei complementar 255. Então, se todo mundo fazer uma pressão aqui no estado de Santa Catarina, vai dar um levante para ajudar a reverter, para que o projeto de lei complementar 255 seja alterado. Alterado no quê? Na idade mínima. Tem o poder de dizer isso? Sim, claro que tem. De definir uma idade mínima de 50 anos para os vigilantes, por exemplo. Que é a proposta, uma emenda do Paim que está lá, de 50 anos. De 50 anos. E não 60, como está colocado, mas de 50. E também de alterar a regra de 86 pontos de transição, para você que está no meio do caminho, para 81, que seria muito bom. Embora ele já negou isso aí, ele já negou dizendo que é inconstitucional, porque a Constituição não deu o poder para fazer isso. Balela. Tem que ter pressão para dizer, opa, espera aí, a Constituição está permitindo. E aí coloca lá para dentro. Então, hoje o senador Espiridião, ele tinha um compromisso com o Bolsonaro, com o outro governo. Agora ele não tem compromisso, pelo contrário, ele é oposição ao Lula. Ele é da oposição. Então, por que ele está lá? Ele está meio perdido. Então, se tiver pressão, ele vai alterando e vai mudando. E é isso que nós vamos ter que fazer. Eu vou pensar muito bem nessa ideia e, de repente, começar aqui em Santa Catarina a fazer um movimento, porque aqui ele é muito mais sensível, ele precisa dos votos de Santa Catarina para ele fazer, e não é ele, tem ele, a mulher dele e o filho dele, que estão tudo na política.
né? Então tu imagina, Sérgio, a gente vai começar esse negócio aí. Sérgio, eu demorei para responder aqui, mas acho que ficou uma resposta legal, porque a tua pergunta foi muito boa, foi muito relevante, muito consistente e permitiu a gente fazer esse importante esclarecimento. Legal? Maravilha? Muito bem, Sérgio. Eu vou pedir que você se inscreva aqui no canal. Tá? É muito importante você se inscrever no canal, acionar o sino de notificação para você ficar conectado comigo. E aí eu te prometo, eu tenho certeza que você vai gostar, você vai amar de estar aqui junto com essa galera aqui, que são mais de, cara, são mais de quantos mesmo, amigo? 124 mil inscritos, 125 mil. A gente está subindo e o canal cresce exatamente porque cada vez pessoas chegam e vão se inscrevendo. E seja diferenciado pelo conhecimento, seja diferenciado pela compreensão que você tem a respeito das demandas da Previdência. E sabe o que é o mais importante? Você pode enviar sua dúvida aqui, ó. Pode enviar sua questão, que a gente vai fazer um esforço muito grande, vai ser um prazer ajudar você, tá certo? Então se inscreva no canal e envie a sua dúvida, envie a sua questão. Vai ser um prazer aqui, ó, muito grande, que você faça parte da minha comunidade aqui. Gostou desse conteúdo? Então eu vou pedir que você faça o quê? Compartilhe com as outras pessoas. É muito importante você compartilhar esse conteúdo com quem precisa receber a informação. Importante também que, se você ficou com dúvida, quer saber mais a respeito, tem aqui acima os 2 números de WhatsApp que você vai se conectar comigo aqui pelo atendimento online. E chama sua atenção, aqui embaixo na descrição do vídeo você vai encontrar os links das nossas petições e de nossos e-books, principalmente a das 4 batalhas pela valorização profissional. Te encontro no próximo vídeo.